Entrando diretamente ao tema, eu gostaria inicialmente de fazer uma contextualização e todo esse lei complementar, convênio, regime especial, tudo teve início, o que nós chamamos de guerra fiscal. A guerra fiscal, ela sempre existiu, sinto dizer. Nós temos mais presente este tema ultimamente, porque ela tem se intensificado de forma muito acentuada nos últimos anos. E o que impõe ações e reações por parte dos estados e dos contribuintes. Essas ações, elas dizem respeito à concessão de benefícios, uns iniciando por uma defesa de seus estados. Temos que reconhecer que diversos estados da federação tiveram incentivos para levar empresas para suas regiões e que isso não teria acontecido, ou seja, essas empresas não teriam ido para esses locais se não fosse por benefícios fiscais. Em contraponto, os outros estados, muitas vezes até compelidos pela sua própria economia, são obrigados também a conceder benefícios semelhantes e, por outro lado, vedar o aproveitamento do crédito que eles consideram imposto que não foi pago pelaquele que destacou. Nesse caso, os estados mais ou menos dizem que não adianta fazer cortesia com chapéu alheio, ou seja, eu não vou pagar pelo benefício fiscal dado pelo outro estado. Em contraponto, os contribuintes dizem, mas eu recebi um crédito do imposto destacado em nota fiscal sobre este valor que eu estou me creditando. A partir daí, nada mais podia acontecer do que autuações em ambos os estados. Hoje pela manhã, o Dr. Roque Antônio Carrasa lembrou que o estado de São Paulo tem um procedimento lá na portaria CAT, no qual ele lista os benefícios que ele, estado de São Paulo, considera ilegais. Isso porque esses benefícios, embora nós saibamos qual é o resultado na prática de uma possível discussão judicial do benefício, mas eles não foram questionados. E não é quem de direito, ou seja, o Poder Judiciário, não disse, na maioria dos casos, que tais benefícios eram ilegais. Mas Minas também tem, não uma portaria CAT, mas a resolução 3166 de 2001, que sim, continua em pleno vigor. A partir da constatação... Bom, a partir diante dessa guerra fiscal, um cenário que se apresentou foi a tentativa, em alguns pontos, de se eliminar os efeitos dessa guerra fiscal. Dentro desse contexto, só exemplificativamente, pode-se citar a Resolução 13 de 2012, que tentou, através da fixação de uma alíquota interestadual de 4% para as operações interestaduais com produtos importados, reduzir a chamada guerra dos portos. Eu vou fazer um parênteses, nós não estamos nos dando bem aí. Mas a apresentação, ela é um norte apenas, e ela vai ficar à disposição depois, se vocês quiserem, ela pode... Depois da Resolução 13 de 2012, houve o convênio 70 de 2014, que é um convênio, digamos, curioso. Esse convênio foi feito e firmado por alguns estados para dizer que, se eles quisessem acabar com a guerra fiscal, eles iam firmar um convênio. Então, o convênio 70, na verdade, ele fala da possibilidade de ser instituído um convênio e traz até, se vocês tiverem a curiosidade de ver, o corpo de um convênio que seria firmado para fins de remissão e anistia dos créditos tributários gerados pelos benefícios concedidos fora das regras da Lei Complementar 75, ou seja, sem o consentimento do CONFAS. A Emenda Constitucional 87 de 2015, no meu entender, ela também encontra-se nessa tentativa de equacionar a guerra fiscal, quando ela muda a tributação
tributação nas operações para consumidor final, definitivamente ela só entrará em vigor a partir do ano que vem, mas faz essa mudança já em relação à tributação no destino. A partir de todas essas tentativas, e quando muitos já acreditavam não ser mais possível, foi publicada a Lei Complementar 160, para também estabelecer que, mediante um convênio, seria possível, no caso, a remissão, também conhecida por convalidação dos benefícios, e a restituição destes mesmos benefícios. A lei complementar, ela falava da criação de um convênio. Esse convênio é o convênio 190, ele veio e listou, talvez por uma segurança particular daqueles que estavam tratando, uma série de benefícios. E os clássicos de isenção, redução de base de cálculo, manutenção de crédito, mas também tratou dos créditos, de crédito presumido, que é o que nós chamamos aqui em Minas, mas do crédito outorgado, dispensa do pagamento de tributo, dilatação do prazo, antecipação do prazo de pagamento, financiamento de imposto, alguns sob a linha ótica que nem precisariam lá estar, mas também chegou a transação e parcelamento em prazos superiores aos fixados no convênio. E, por fim, para dizer que não esqueceu absolutamente nada, ele ainda fala no seu último inciso que também poderiam ser repetidos qualquer benefício ou incentivo fiscal dado em contraponto às exigências da lei complementar. Mas isso não é automático. Há condicionantes fixadas pelo convênio e, dentre essas condicionantes, para que o que eu chamo de um processo de convalidação dos benefícios, é necessário que seja publicado pelos estados os atos que ele considera, os atos normativos. Posteriormente, necessário que seja feito o registro e o depósito no CONFAS dos atos, ao que o convênio denomina de Portal Nacional da Transparência Tributária. Embora eu tenha tentado ao máximo trazer uma palestra informativa sobre esse portal, eu não posso deixar de emitir um comentário pessoal. Este portal, e eu faço porque sou muito consultada sobre a questão, porque vários contribuintes dizem, olha, agora eu vou poder saber o que o outro estado dava para o meu concorrente. Não, porque o portal da transparência, ele é um portal da transparência atrás do espelho. E nós, contribuintes, estamos na frente do espelho. Então, é transparente aos estados. Os estados vão conhecer o que uns depositaram, mas nós, contribuintes, não formalmente, a não ser que o próprio estado nos oriente que foi o tal estado tem um benefício diferente. Mas a gente não entende a importância deste conhecimento, mas também reconheça as dificuldades de uma transparência plena sobre a questão dos benefícios, tendo em vista que eles tratam de atos não só vigentes, mas de atos que nem vigentes estão mais. A lei complementar, ela estabelece que a publicação e o registro dos atos se estende a qualquer outro ato. Os prazos para a publicação dos atos normativos seriam em 29 de março de 2018 para os atos vigentes, 8 de agosto é a data de corte fixada pelo convênio, e 28 de dezembro de 2018 para os atos não vigentes em 8 de agosto. Sendo que esta data de 28 de dezembro já foi dilatada, ela era julho, e o CONFAS ainda tem uma possibilidade de, ouvido o Estado, dilatar esse prazo para 31 de 7 de 2019. Também o prazo para registro e depósito dos atos concessivos é pequena nuance, mas os atos normativos são aqueles que foram decretos, vários nomes, porque eles não são em benefício, mas também nome, o pessoal é criativo.
E os atos concessivos é o que nós, em Minas Gerais, chamamos de regimes especiais, por exemplo. É aquele ato direto para o contribuinte, que dá a ele, contribuinte, direito de usufruir de um benefício. Também esse, a publicação pode, pelo CONFAS, ser dilatada. Para os benefícios que não forem declarados, a vigência se encerra em 28/12/2018. Aqui é a importância do que eu falei, da questão do processo de convalidação. Vejam, nós sabemos que já foram publicados os atos. No caso dos atos normativos, no caso dos atos concessivos, nós sabemos que eles já foram depositados. Em Minas Gerais é o único que não tem ainda a declaração que o CONFAS tem que dar hoje de manhã, como eu faço todos os dias pela manhã, eu olho lá. Só Minas e Amazonas que não tem. Mas é 28 de dezembro. Foi depositado, garantido que foi depositado. Mas o CONFAS, ele edita um ato declaratório, dizendo, o Estado veio aqui, ele depositou os benefícios. Para o contribuinte, embora ele não nem tenha certeza se o ato dele está lá, é uma garantia ter esse ato declaratório do CONFAS, por isso a importância. E eu, como sou da Federação das Indústrias, a nossa grande preocupação em relação a essa questão. Os prazos que o convênio fixou para a restituição dos benefícios, lembre-se, restituir benefícios dados a par da lei complementar e fixados de forma unilateral pelos estados. Eles foram fixados os prazos já pela lei, a lei falava em anos. O convênio veio e deu a data final que está nessa transparência. E aí é uma característica bem importante que nós verificamos aqui, porque também vejo por diversas vezes as pessoas comentarem, para a indústria era 15 anos, vai até 2032. Não. A norma, ela fala em fomento de atividades agropecuárias e industriais, no caso. Não é a indústria, aquelas que os benefícios dados para fomentar aquela atividade. Para o caso de atividade portuária e aeroportuária até 2025, no caso de atividades comerciais, desde que o beneficiário seja o real remetente da mercadoria 2022, no caso de produtos agropecuários e extrativos 2020, para os demais benefícios estão quase no fim, vai até 2018. O que é importante nessa questão aqui, também que nós devemos... Os estados, eles não podem dizer o seguinte, olha, Minas Gerais não podia ter dado esse benefício, todo mundo sabe que não podia, mas ele pode contestar o prazo de restituição. Os estados vão poder fazer isso. Então, essas características, atentarmos para a extensão da norma, vai ser importante para nós sabermos até quando o benefício vai poder ser restituído. Há ainda uma outra peculiaridade que pode ser destacada, que embora reinstituídos os atos, é possível ao Estado revogar, modificar ou reduzir o alcance de um benefício reinstituído. Nota, não é possível ao Estado aumentar o benefício, reduzi-lo é possível dentro dos prazos fixados. Outro ponto importante são as chamadas cláusulas de extensão e adesão. O convênio estabeleceu duas situações em que ainda vai ser possível dar benefício fiscal. Com que parâmetros? Na nossa região, em cada região do país, os estados poderão ver o que o vizinho fez e conceder aos seus próprios contribuintes benefício semelhante, se chama colar o benefício. Lembra apenas que na nossa região nós temos um nariz que praticamente não tem nada a ver com o Rio de Janeiro, mas enfrenta concorrência lá do estado de Goiás, Mato Grosso, e nós não poderemos colar benefícios dados por esses estados, porque não se encontram na nossa região. E é possível também, e eu considero um critério de justiça, estender o benefício para aquele contribuinte situado no próprio estado que não teve o benefício. E aí é uma situação importante, porque infelizmente a guerra fiscal ela não ocorreu apenas entre estados. Não,
acrescento que eu não faço aqui qualquer objeção em relação a essa forma, porque eu acredito que não fosse nem possível conhecer, dada a velocidade que nos últimos anos ocorreu a guerra fiscal. Mas existem dentro do próprio Estado, ou existiam, que é uma tentativa agora de se reduzir, mas contribuintes na mesma situação, praticando a mesma operação de circulação de mercadoria, que é o fato gerador do imposto, com tratamento tributário diferente. Numa situação que a economia pudesse ser excelente, se o benefício não fosse tão grande, isso podia nem ser visualizado. Mas, piorando a economia, mais cresce essa distância. Então, o fato de você poder dar a todos os contribuintes na mesma situação o mesmo benefício, no meu entendimento, o convênio e a lei complementar andaram bem. É necessária a questão de verificar as sanções que existem em relação à remissão ou não constituição dos créditos no artigo 5º da lei, cujas sanções serão as da Lei Complementar 24, retroativamente à data a data do benefício. Em contraposição, continuam as sanções, mas o desrespeito por parte da unidade federada implicaria em sanções que se encontram na Lei Complementar 101, a conhecida Lei de Responsabilidade Fiscal. Atentem que a convalidação dos benefícios, até porque quem recebeu o benefício foi o contribuinte, ela nos faz lembrar sempre do contribuinte, aquele que teve o benefício. Mas a convalidação, ela é importante para ambas as partes. O próprio Estado e o administrador público também têm interesse na convalidação. Ela deve ser vista de ambas as partes. E por isso, talvez a lei e o legislador tenham pensado nas sanções também para ambos os lados. Na próxima tela, eu fiz apenas uma comparação entre a Lei Complementar 75, da forma que... Só eu. A Lei 2475 e a Lei de Responsabilidade Fiscal para se atentar para as diferenças entre as possíveis sanções existentes. Só para que eu me atenta ao tempo e não perca a oportunidade de adentrar um pouco na questão de Minas Gerais especificamente e dos regimes especiais de tributação, que é um dos tópicos dessa minha manifestação. Minas Gerais, ela concedeu os benefícios fiscais muitas vezes, e no início, Minas foi reativa à guerra fiscal, havendo um benefício em outro estado, com base no artigo 225 da Lei 6763, que diz que Minas pode, em defesa da sua economia, conceder esse tipo de benefício. Minas concedia regimes especiais de tributação isoladamente. A partir da Resolução 4751 de 2015, que dispõe sobre atividade especial de padronização dos tratamentos tributários, Minas começou a trabalhar com setores, benefícios por setores. Então, ela construiu o que primeiro chamava TTD, Tratamento Tributário Diferenciado, e hoje TTS, Tratamento Tributário Setorial, que ele é destinado a um setor, visando, como eu disse no início, que todas os contribuintes na mesma situação também tivessem acesso aos mesmos benefícios. Mas ainda assim, na maioria dos casos, exige-se o regime especial de tributação. Num primeiro momento, até diante da dificuldade da guerra fiscal, do fato do Estado de destino glosar o crédito daquele contribuinte localizado em seu território, era uma medida que amparava o contribuinte mineiro, o fato do regime especial só tratar de um caso especificamente. No entanto, agora, depois da lei complementar, pelo menos aos estados vai ser dado conhecimento, talvez seja possível que nós façamos de uma forma mais automática ou que levemos a legislação
pelo menos alguns regimes especiais, porque já não vai haver mais o problema da transparência para alguns. A publicação dos atos normativos, só para vocês terem noção, Minas fez pelo decreto 47.394, ele trouxe a relação de todos os atos normativos, a participação dos contribuintes após essa publicação, foi feito um chamamento pela resolução 5135, e na qual o Estado pedia aos contribuintes o apoio para informar aqueles benefícios fiscais. Tenho certeza que não que o Estado não soubesse, mas não só o Estado de Minas Gerais fez isso. Vários estados tomaram a mesma providência, seria uma precaução, mas a resolução ela deve ser vista mesmo como um pedido de apoio para uma participação efetiva para a formação dos atos que seriam depositados no CONFAS. Como eu disse, o depósito dos atos foi feito, o Ricardo está aqui, não deixa eu mentir, foi feito o depósito, e deve sair em breve a nossa certidão lá no site do CONFAS. Faça uma pressão, procure lá também. Não é só nós, o Amazonas entrou armadinho contra o convênio, posso até entender, mas ainda não. O convênio deu 30 dias depois do depósito para o CONFAS conceder a certidão. E o Estado de Minas também já reinstituiu os benefícios pela Lei 23.090/2018. E essa lei estabelece claramente, nem precisa de regulamentação, se vocês quiserem olhar, ela não trata só disso. É a lei que trata da securitização, trata de várias coisas, essa lei. E ela claramente diz que ficam reinstituídos os benefícios e, obviamente, respeitados aqueles prazos que eu já mencionei. Ainda, no meu tempo, eu gostaria apenas de deixar algumas reflexões finais sobre toda essa história de regime especial, lei complementar, convênio que era para ser, não foi. Porque eu tenho duas questões que, para mim, me incomodam muito. Toda vez que eu ouço falar de CMS, eu estudei lá na faculdade, CMS é um tributo não cumulativo. Essa cara do CMS não é mais a mesma. Não sei se o que nós chamamos de CMS hoje, dados esses inúmeros tratamentos, é aquele que está lá na Constituição. A maioria dos estados, eu tomo Minas porque tenho mais conhecimento, mas todos que eu estudo têm os benefícios com base numa carga final que o contribuinte recolhe e esquece os créditos do imposto. Facilita? Claro. Simplifica? Sem dúvida. É ICMS? Já não sei, porque para mim é um imposto não cumulativo. Já que nós estamos nessa situação, é o momento de dizer, olha, estamos com lá, saiu o convênio, lei complementar, temos o depósito dos nossos atos concessivos, está tudo claro, passamos todo o processo e foi tudo convalidado. Tá bom? Isso vai acabar com a guerra fiscal? É o momento da gente cruzar os braços e dizer, tá lindo? Penso que não. Penso que nós deveríamos aproveitar este momento para repensarmos este imposto que nós convencionamos ainda chamar de CMS. Talvez seja o momento que nós devamos aproveitar para reformular pelo menos esse tributo. Se a reforma tributária plena é um sonho, no mínimo a gente podia revisar em etapas e sonhar aos pouquinhos assim, né? E às vezes até juntar ao ICMS alguns outros esdrúxulos, que não eram um dos tópicos da minha palestra, mas eu posso falar numa outra oportunidade. Muito obrigada a todos pela paciência.